Se você acredita em Deus e quer prosperar, quer ser uma pessoa bem-sucedida, eu fiz esse vídeo exatamente para você. Ah, Gabi, eu quero prosperar, mas não acredito em Deus. Então, assim, eu recomendo que você nem perca seu tempo assistindo esse vídeo, porque talvez você não vai entender nada do que eu vou falar aqui e talvez você possa sair desse vídeo com um incômodo de querer prosperar. Mas assim, quem que quer ser incomodado para ganhar dinheiro, né? Eu acredito que ninguém gosta de ser incomodado pra nada. Apesar de que seja pra ganhar dinheiro, né? Aí, enfim, fica a seu critério. Oi, meu nome é Gabriela Lábrea, que eu falo sobre como adquirir uma mentalidade inabalável, como começar a prosperar, falo sobre princípios, falo sobre como atrair a vida dos seus sonhos. Então não tem como você assistir este bendito canal e continuar a mesma pessoa. Até porque se você continuar, eu estou falhando miseravelmente na minha missão. E eu não começo as coisas para falhar, né? Então assim, esperem sempre o meu melhor aqui e já se inscreve no meu canal. Vamos lá, se você realmente quer prosperar, primeiro você precisa encontrar um propósito pro seu dinheiro. E esse propósito não pode ser um propósito fútil. Ah, eu quero ganhar dinheiro para eu comprar aquele carro, para eu fazer inveja às pessoas, para eu mostrar para toda a minha família que eles estavam errados sobre mim, né, para humilhar os outros. Que assim, o dinheiro, ele não mancha ninguém, ele só potencializa quem você é. Então comecem a ver o dinheiro como isso. Primeiro, como um potencializador e segundo, como um acelerador. A sua vida, você sempre vai evoluir mais rápido se você tiver dinheiro. Por quê? Porque dinheiro compra acesso, dinheiro compra o tempo de outras pessoas e o dinheiro ajuda você a cumprir o seu propósito aqui na Terra. Então assim, não vamos ser hipócritas e falar que o dinheiro não serve para nada. E se você não acha que o dinheiro é importante, fique tranquilo, tranquila, que logo o seu dinheiro vai para a mão de uma pessoa que acha que ele é importante. E tem até um versículo em Provérbios 13:22 que fala: mas a riqueza do pecador é reservada para o justo. Então, em algum momento, cedo ou tarde, acontece no mundo uma transferência de riqueza. Deus não cria a riqueza do nada, ele simplesmente transfere, né, e muda de mãos. E se você é uma pessoa justa, uma pessoa que sabe sustentar a riqueza, sustentar o seu legado e usar o dinheiro como propósito, logo você vai se encontrar em um lugar onde a prosperidade vai fluir para sua vida naturalmente, exatamente como deveria ser. Ah, Gabi, então para prosperar eu já preciso agora encontrar um propósito para o meu dinheiro. O que que eu vou fazer com esse dinheiro? Exatamente. Porque é o propósito do teu dinheiro que vai definir assim 80% se tu vai conseguir ele ou não. E qual que verdadeiramente deveria ser o propósito do seu dinheiro? Vamos lá. Se você se importa com o que é importante para Deus, Deus se importa com o que é importante para você. Por isso que na Bíblia está escrito assim lá em Salmos 37:4, que é: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Então sim, Deus sabe o desejo do teu coração. Deus sabe que você quer abençoar sua mãe, abençoar sua família. Deus sabe que você quer aquele carro bonito, aquela casa confortável. Deus sabe que você quer viajar muito o mundo, ter uma liberdade financeira, ter uma liberdade de tempo, ter tempo com a família. Ele sabe o desejo do teu coração. Só que tudo isso você vai alcançar como consequência da realização do seu propósito. Então tudo está entrelaçado ao seu propósito. Por isso que eu falei, se você se importa com o que é importante para Deus, Deus se importa com o que é importante para você, que é o que? O desejo do seu coração. E vamos lá, o que é, Gabi, importante para Deus? O que Deus mais se importa? A ponto de dar o filho dele, a ponto de fazer um sacrifício, a ponto de inclinar os seus olhos. O que é importante para Deus? E é aqui que está o segredo. Pessoas, almas. Diz na Bíblia que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Agora olha o tamanho desse mundo que a gente vive. A gente parece um pontinho no meio do nada. Só que assim, mesmo sendo pequenos, um de nós vale mais do que o mundo inteiro para Deus. A ponto de Deus movimentar o céu, fazer uma festa quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa vai lá e entrega a vida dela a Jesus. Deus fica tão feliz, essa é a maior alegria de Deus, que ele faz uma festa e movimenta todo o céu. Eu consigo imaginar assim claramente Deus sorrindo, feliz, quando, por exemplo, você foi lá e aceitou ele. Imagina ele falando assim: essa pessoa que foi difícil,
meu caso, mas finalmente deu certo, então vamos fazer uma festa aqui. Enfim, o que é que eu quero que você entenda? O que é mais importante para Deus que almas? Absolutamente nada. Mas entende que Deus não vem aqui para evangelizar? Ele já fez isso, né, durante 3 anos, aí deixou discípulos e agora é uma missão nossa. Então ele meio que depende das pessoas para resgatar outras pessoas. E se ele vê você como alguém que tem a mesma vontade no coração, o mesmo sonho que Deus tem, ele acaba ligando um canal entre você e o céu, onde ele fica atento à sua voz e atento a tudo que você pedir. Por quê? Porque você se importa com o que é importante para ele. Então, tudo que você for pedir para Deus, tudo que você for orar a Deus, não ore pedindo para satisfazer o seu próprio ego. Ore sempre pedindo para as pessoas, para você ser um canal de transformação na vida das pessoas. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que é Salmos 35:27, que é: o Senhor se agrada da prosperidade do seu servo. Então sim, gente, Deus, o próprio Deus se agrada quando ele vê um servo dele, quando ele vê você prosperando. Por isso que todas as pessoas que ele abençoou na Bíblia, pode ver que tinha não sei quantas cabeças, nem sei se fala cabeça de ovelha, né? Cabeça de gado, tinha muitas ovelhas, muitos servos. Então sempre a riqueza acompanhava a pessoa que Deus abençoava. Então assim, Deus não condena a riqueza, Deus não condena a prosperidade. A única coisa que Deus condena é o amor ao dinheiro. Por quê? Você não pode amar o dinheiro, você tem que ver o dinheiro como um servo. O dinheiro é único e exclusivamente para te servir e servir o propósito que você carrega. Então, se você não tem propósito nenhum, vai ser muito fácil você se deixar levar pelo dinheiro, se deixar levar pela ganância, enfim. Então, Deus não condena a riqueza e melhor, ele até te ajuda a prosperar. Como assim, Gabi? Então eu posso ter a ajuda de Deus para prosperar? Sim. Inclusive, eu já contei aqui no canal vários relatos de que quando eu tava assim nessa minha jornada para começar a ganhar dinheiro, enfim, eu sempre ouvia direcionamentos. Claramente, assim, em todos os meus negócios, eu sabia que não era eu sabia que era um direcionamento, assim, de Deus. Então, Deus te ajuda a prosperar. Se você está alinhado com Deus, se você tem aliança com Deus, ele faz questão que você prospere. Ah, mas onde que está isso na Bíblia? Eu trouxe até o versículo aqui para vocês. Esse aqui eu não sei decorado, então eu vou ler. Ó, antes de tudo, te lembrará do Senhor teu Deus, porque ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança. Então, se você tem aliança com Deus e Deus quer confirmar na terra que você tem essa aliança, ele vai sim te dar força e capacidade para adquirir riqueza. Porque entenda, um servo de Deus, um filho de Deus não é miserável. Se você se acostumou hoje com a miséria, saiba que você está vivendo o mínimo do mínimo do mínimo possível do que aquilo que Deus tem para você. Então, coloca na tua cabeça que servo, que filho não é miserável. Filho é representante. Se você for olhar em todo o contexto bíblico, aquela pessoa que representa o rei não vive como um mendigo. O filho representa toda a glória que o pai carrega. Então, a condição do servo revela a imagem do Senhor que ele serve. E se você for parar para analisar, não é muito diferente de você. Você tendo filhos, você não vai deixar os seus filhos andarem aí igual um mendigo enquanto você tá vestindo as roupas mais bonitas possíveis. Não, o que você quer? Você quer que seus filhos sempre estejam bonitos, as criancinhas lá usando lilica repelica. Às vezes um pai deixa até de comprar para ele, né, para dar pro filho. Por quê? Porque normalmente um pai e uma mãe zela pelo seu filho. E sinceramente, Deus não é diferente. Deus também é pai, Deus também é provedor. Então anota isso aqui que é muito importante. Se Deus fosse glorificado pela escassez, pela pobreza dos seus filhos, a pobreza seria uma virtude espiritual. E agora eu te pergunto, de onde que é a pobreza, de onde que é a escassez, de onde que ficar sempre vivendo no limite é uma virtude espiritual? Salomão já dizia, se eu não me engano, lá em Eclesiastes, vou deixar o versículo aqui, até a sabedoria do pobre é desprezada. Gente, isso é muito pesado. Eu falo isso aqui, mas eu falo com incômodo, assim, no meu coração, porque eu sei que
podem sim ter várias pessoas que estão vivendo escassez, que estão assistindo esse vídeo. Mas é necessário que você saiba disso para sua mentalidade, para sua mente mudar de uma vez por todas. Mas eu sei que toda palavra pode gerar uma transformação e na minha vida eu precisei ouvir isso também. Então assim, se você quer prosperar, você precisa ouvir isso. Porque assim, Deus, ele nunca prometeu miséria. Ele sempre prometeu abundância, ele sempre prometeu um reino, ele sempre prometeu provisão. Saiba que o único interessado em te manter pobre é, eu não sei se pode falar a palavra diabo aqui, eu vou pesquisar para ver se não bloqueia, mas sim, é esse indivíduo que é o único interessado em te manter pobre. Até porque diz na Bíblia que ele veio para roubar, matar e destruir. E a primeira coisa é roubar. É tirar tudo que você tem, é te deixar pobre e te deixar miserável. Se você aceita a miséria, se você aceita a pobreza, você está compactuando com o objetivo do próprio Satanás. Porque é exatamente isso, cara, é exatamente isso que ele quer pra tua vida. Ele quer tomar tudo que tu tem. Tanto é que a falta de dinheiro, que a escassez é uma das causas primárias do divórcio, assim, todo mundo. Então o que é que ele quer? Ele quer destruir famílias. E pra que forma melhor de destruir uma família tirando base financeira? Então, se ele vê que a falta de dinheiro destrói o que ele mais quer destruir, que são as famílias, é óbvio que ele vai fazer. Então, você que fica assim se contentando em viver no mínimo, saiba que isso tá muito longe do que o que Deus quer pra você. Você precisa querer prosperar para salvar teu casamento, para dar uma vida melhor para os teus filhos, para que o teu dinheiro seja um propósito e uma extensão do propósito de Deus aqui na terra. Então, não seja egoísta de querer ser pobre, de querer ser miserável, de que falar assim, ai, pra mim eu tô ganhando isso aqui, tá bom. Dá de fazer as minhas coisas, dá de pagar as minhas contas. Não quero romper, não quero prosperar. Gente, isso não é humildade, isso não é sinal de humildade. Isso é sinal de arrogância. A palavra de Deus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora eu te pergunto, reino de Deus, tá no individual ou tá no coletivo? Corpo de Cristo é só você ou é a representação de várias pessoas? Então, busque primeiro pelo reino, busque primeiro pelas pessoas, busque primeiro aquilo que é interessante para Deus, que Deus vai te prover aquilo que agrada o seu coração, aquilo que é importante para você. O grande segredo é sempre pedir pelo reino, é sempre pensar no reino, e o reino é composto de pessoas. O seu propósito precisa estar atrelado em transformação de pessoas. Então, comece a usar aquilo que você tem. Eu, por exemplo, comecei esse canal, comecei a gravar vídeos aqui. Se esse é um desejo do seu coração com o intuito de transformar a vida das pessoas, Deus vai fazer com você exatamente o que Ele está fazendo comigo. Ele está crescendo o meu canal assim de uma forma assustadoramente rápida. E assim, eu acho isso extraordinário. Como eu falei aqui num dos vídeos, em apenas 3 dias, meu perfil já estava apto para monetizar. Então, quando você cumpre o propósito de Deus na terra, Deus em contrapartida te abençoa. Ele te dá estratégias. As coisas assim que eu mais recebo são estratégias, né, para negócios. Tu vai receber também direcionamento para criar, para ter ideia de vídeo assim que pode viralizar, para ter ideia de produto para você vender, e tudo isso glorifica a Deus. Eu, por exemplo, recebi a inspiração de um produto para eu vender aqui no YouTube que combina exatamente com aquilo que eu falo. Então, enquanto eu cumpro o meu propósito, Deus acaba me abençoando. Ah, Gabi, então você tem produtos pagos no seu YouTube, no seu Instagram? Que pecado, né? Que coisa errada. É igual um comentário que eu li hoje desse indivíduo aqui. Se você realmente quisesse ajudar as pessoas, você não cobraria nada, você daria lá tudo de graça. Por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, de graça recebeu, né? Então de graça você tem que dar. Então o que é que eu recebi de graça? A salvação. Por isso que eu falo da salvação abertamente. Você não paga nada para assistir esse vídeo do YouTube, mas o meu conhecimento a mais que eu não recebi de graça, que eu precisei pagar em mentoria de 15 mil, de 10 mil para lá, então é natural que você também pague, seguindo a lógica da própria Bíblia, até porque você valoriza mais aquilo que você paga. Se a salvação fosse paga igual era antigamente, lá no, sei lá,
no Egito, né, que você pagava lá para os deuses para entrar no pós-vida. Se fosse pago, eu tenho certeza que você iria valorizar mais. Mas como é de graça, você não valoriza. Assim como um conhecimento que você vê uma pessoa que teve todo o trabalho de estudar, que teve todo o trabalho de gravar, ela vai lá e fala assim, toma aqui esse acesso de graça. A maioria das pessoas não valoriza. Então, o que eu quero que você entenda é que enquanto você cumpre o seu propósito, Deus sempre vai te dar estratégias para você prosperar, como uma forma de honrar você. Ele sempre vai mandar as pessoas certas. E esse é um dos princípios mais bonitos da Bíblia, que é o princípio de servir. O próprio Deus, próprio Jesus, dono de todas as coisas, ele veio aqui e serviu os discípulos. Então, a quantidade de dinheiro que você ganha representa a quantidade de pessoas que você serve. Quer saber a quantidade de pessoas que você serve? É só olhar a quantidade de dinheiro que você tem hoje na sua conta. Gente, eu sei que isso parece ser muito pesado, mas isso não é só em cunho religioso. Se você for olhar, por exemplo, uma pessoa que vende iPhone, quantas pessoas que ela ajuda de forma indireta com aquele produto? O quanto que um iPhone, o quanto que um celular facilita a sua vida? Eu, por exemplo, estou gravando aqui pelo meu celular e esse é um meio que eu tenho de me conectar com você, então isso está me servindo muito. Agora vai olhar o tanto que a empresa da Apple fatura, o quanto que o teu supermercado da tua cidade fatura. Um supermercado pequeno sempre vai ganhar menos, por quê? Porque ele sempre vai servir menos pessoas. Agora, aquele supermercado grandão, o Cote, o Atacadão, enfim, o supermercado aí da sua cidade, que é o maior, ele sempre vai ganhar mais dinheiro porque ele serve mais pessoas. Gente, isso é lógica. Isso não é uma coisa, nossa, uma revelação bíblica. Não, isso é lógica. Funciona tanto para o ímpio quanto para a pessoa boa. É igual a lei da gravidade. Deus criou a lei da gravidade e não importa se você é uma pessoa boa ou se é uma pessoa ruim. Se você se jogar de uma altura muito grande, o que é que vai acontecer com você? Sendo bom ou ruim? Não vai ter o mesmo resultado? Então Deus coloca princípios aqui nessa terra e esse é o princípio de servir. Ganhar muito dinheiro está diretamente relacionado ao que Deus ensinou sobre servir. Agora, o como você vai servir, isso é importante. Porque às vezes o próprio sistema que você se colocou é um bloqueio natural para sua prosperidade. Exemplo, às vezes você só serve o seu patrão e fica se perguntando, por que eu não enrico? Você está servindo basicamente só uma pessoa, mas o seu patrão com o negócio dele, com o comércio dele, ele serve várias pessoas, por isso que naturalmente ele é mais rico do que você. Isso não é uma coisa para ficar assim, nossa, que injusto, ó vida, ó céus. Não, isso é uma coisa para você analisar e pensar, então se eu quero ser uma pessoa rica, eu preciso servir mais pessoas, porque o dinheiro na minha mão vai ser uma bênção, então eu faço questão de ter dinheiro. Mas para isso, naturalmente, você precisa migrar de um sistema que paga pela sua hora. Por quê? Porque a sua hora é limitada. E se é limitado, você não consegue escalar e nem servir muitas pessoas com o seu tempo. A própria Bíblia fala, remi o teu tempo. A gente tem que valorizar o tempo que a gente tem aqui na Terra. Quem tem uma vida eterna agora é Deus, mas como aqui nessa terra a gente vai viver pouco, você precisa carregar essa pressa para construir o seu propósito, para deixar um legado, para servir as outras pessoas. E como consequência vai vir resultados financeiros para a sua vida. Então a pergunta não é quanto você quer ganhar, a pergunta é quantas pessoas você quer servir, quantas pessoas você vai servir. E servir exige movimento. Exemplo, para gravar esse vídeo aqui, precisei colocar uma luz, precisei estudar sobre um conhecimento. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou aqui servindo com o que eu sei, com uma habilidade que eu tenho. Se eu tenho a habilidade de falar, eu vou falar igual, não vou nem falar igual um papagaio, né? Porque papagaio não fala nada com nada. Eu não quero ser comparada com um papagaio. Mas qual que é a habilidade que você tem? Qual que é o dom que Deus deu para você? Você precisa saber usar esse dom no seu propósito. Comece a ser essa super máquina para criar, para pensar, para inovar, para transformar toda uma geração através do teu conhecimento, através daquilo que Deus colocou em você. Porque você pode ter vários conhecimentos, mas tem um conhecimento que te toca, que toca o teu coração. Exemplo, eu falo muito sobre identidade aqui nesse canal. Por quê? Porque identidade é um assunto que toca muito o meu coração. Então essa é uma mensagem que Deus colocou no meu coração para eu levar para várias pessoas. Identidade, paternidade. Então sempre vai ter uma mensagem no seu coração para você carregar.
Sempre você vai ser atraído pelas pessoas que precisam ouvir aquilo que tu tem para falar, para elas destravarem exatamente naquela área. E para encerrar, eu quero deixar aqui um versículo muito importante, que foi assim uma virada de chave para minha vida. É em Gálatas 4:1, que diz assim: "Mas digo que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo, mas ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo designado por seu pai." Vocês têm noção do que eu acabei de ler aqui? Talvez você não tenha entendido, mas vamos lá. Você pode ser herdeiro, você pode ser filho, mas se o pai, se Deus não vê maturidade em você, em nada você vai diferir de um escravo. Ou seja, você vai viver em escassez. Por quê? Porque o dinheiro para você pode ser uma maldição. E tudo isso porque você ainda é visto como um menino. Se tu tem um filho de 5 anos, tu daria para ele a chave de uma Porsche? Não, porque tu sabe que provavelmente aquilo pode ser uma maldição para a vida daquele indivíduo. É igual Deus. Se Deus não vê maturidade em você com pequenas coisas, tu acha que ele vai te abençoar com coisas grandes? A própria palavra de Deus fala: "Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei." Se tu não é fiel com o salário mínimo que tu ganha, tu acha que tu vai ser fiel com R$1 milhão? Tu acha que o dinheiro para você vai ser uma bênção ou vai ser uma maldição? Então Deus só dá riqueza para quem sabe sustentar. A pergunta é: você sabe sustentar e valorizar aquilo que Deus já te deu, aquilo que você já tem? Então que isso fique de reflexão nesse vídeo, porque às vezes você só não rompeu, só não prosperou, porque talvez às vezes você pode não estar pronto para Deus confiar a riqueza na tua mão. Isso não tem a ver com idade. Eu, por exemplo, prosperei muito cedo na minha vida. Por quê? Porque tá falando aqui claramente no versículo que é pelo tempo determinado pelo Pai. Então, se Deus quiser te prosperar com 18 anos, com 22 anos, com 23 anos, Ele vai te prosperar, assim como Ele pode te prosperar com 40 anos, com 50, com 60 anos. Não é sobre idade, é sobre se preparar para receber a riqueza, se preparar para receber a abundância, preparar a tua mente para começar a prosperar. E primeiramente, Deus não é burro. Ele sabe se o dinheiro na tua vida vai ser uma bênção e se vai ser uma maldição. E se ele vê que vai ser uma maldição, ele não vai te dar. Isso é óbvio. Então não fique se perguntando: por que Deus não me abençoa? Se pergunte: será se eu estou pronto para ser abençoado? Gabi, então como que eu me transformo? Como que eu mudo a minha mente para eu conseguir sustentar dinheiro? Gente, tá tudo na Bíblia. Olha o que tá escrito em Romanos 12:2. "Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Então, sempre que você adquire um novo conhecimento, naturalmente você é transformado. E foi por isso que eu criei, com inspiração, um mapa para você atingir a sua vida extraordinária. É onde você vai aprender a ter aquela mentalidade inabalável. Você vai aprender a sustentar a prosperidade, sustentar a riqueza. Você vai identificar os bloqueios que impedem você de prosperar, que impede você de crescer, que fica aí na tua cabeça te sabotando. Então, se você quer também saber se você está pronto para sustentar a riqueza, a prosperidade, a abundância, tudo aquilo que tu quer ver na tua vida, eu preparei um quiz que vai te ajudar a te direcionar para isso. E no final dele, tu vai ter acesso ao mapa da vida extraordinária. Gente, eu coloquei esse nome propositalmente, porque lá eu falo como eu destravei minha mentalidade, como eu saí de uma pessoa que não tinha dinheiro nem para pagar uma academia, para uma pessoa que hoje vive em abundância, vive em propósito. E eu sei que tudo isso foi um processo que eu precisei destravar primeiro aqui na minha cabeça. Por isso que a palavra de Deus fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, tudo aquilo que você ainda não tem hoje é por algo que você não sabe. Guarda isso, pelo amor de Deus. Tudo que você não tem é só por uma informação, por um conhecimento que você ainda não sabe. Então, responde o quiz no primeiro comentário fixado ou na descrição. E um beijo, vou ficar por aqui e até o próximo vídeo.